a Ruth. E quem passa no teste? A Ruth. Agora, por que ela passa no teste? Aqui representa dois cristãos. Orfa representa um cristão que não tem a palavra de Deus no coração. Ele tem a vida de Deus, mas não tem a palavra de Deus no coração. E a Ruth, irmãos, tem a palavra de Deus no coração. No versículo 14 aqui, diz assim: então, de novo choraram em alta voz. Por duas vezes elas choraram. Por quê? Porque órfão, Deus, de uma maneira amarga, não de uma maneira doce, órfão chegou e falou: voltam para a casa dos seus pais. A Noemi falou para Ruth: volta para a casa dos seus pais, lá, com a sua família e tudo. No primeiro momento elas choraram, as duas. Aí no segundo momento, novamente, falar de Deus, a vontade de Deus, falou novamente. E aí no versículo 14 fala: então de novo choraram em alta voz, com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou. Então, irmãos, a órfã se despediu. Por quê? Porque ela não tinha a palavra de Deus no coração. Ruth tinha. E onde é que está escrito isso? No capítulo 2 aqui, a palavra de Deus no coração. Vou ler aqui para os irmãos. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Essa parte aqui que ela falou para Noemi está em Deuteronômio 24:19. Ela citou um versículo da Bíblia para Ruth, para Noemi. A Ruth citou para Noemi. Isso mostra que a Ruth, ela tinha a palavra de Deus no coração. Aleluia. E durante esses 10 anos aqui, a Noemi, irmãos, ela pregou o Evangelho. Ela pregou o Evangelho. E ela deve ter contado, irmãos, tudo da promessa de Deus, tudo de Deus para essas duas noras. Ela pregou o Evangelho. Ela deu um testemunho das coisas de Deus, né? Ela tinha visão, irmãos, né? E aí a Ruth, ela se apegou, irmãos. A Ruth se apegou. Imagina, irmãos, você sair de uma terra de Moabe, largar o seu pai, largar a sua mãe, largar a sua parentela, largar a sua cultura, largar tudo e ir para uma terra, né? Uma terra totalmente diferente, que é terra de Canaã, né? Então a Ruth, ela ganhou algo de Deus, irmãos. Amém. E aí o versículo 16 aqui, vamos ler todo mundo juntos? 16. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde queres que fores, irei eu, e onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, na realidade, irmãos, essa história do capítulo 1 é a nossa história. Só que eu creio que aqui não tem, todos que estão aqui são cristãos, né? Todos. Aleluia. Não tem nenhuma pessoa nova aqui que ainda não é cristão, né? Então, a nossa experiência está no capítulo 2 em diante, tá? Mas mesmo sendo uma experiência voltada para quem está no mundo, também serve para nós, tá? Como advertência. Então, irmãos, a Ruth, ela teve um coração, irmãos. Ela abriu o coração dela. Imagina, ela pertencia a um povo amaldiçoado por Deus. Só que, irmãos, a Bíblia é algo tremendo. Vamos abrir Deuteronômio capítulo 5, versículo 10. Irmãos, Deus, ele é muito misericordioso, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus é muito misericordioso. Deus é muito amoroso, irmãos. Deus, ele ama o homem. Ele ama todos os homens. Todos. Amém? Amém. E aí, mesmo um moabita amaldiçoado, um moabita numa situação negativa no mundo,
versículo 10. Vamos ler todo mundo juntos? Capítulo 5, versículo 10, Deuteronômio. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Então, essa atitude de Ruth, irmãos, a Ruth, ela se posicionou. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Irmãos, no versículo 6, nós temos que ter disposição. Amém. Quando surgir qualquer tipo de situação, irmãos, nós temos que estar disposto, né? A salvação para nós, irmãos, é a casa de Deus, é a igreja. Não tem para onde correr, irmãos. Aí fora, não tem para onde correr. E aí fora não tem só um mundo pecaminoso, um mundo de Moabe, mas tem um mundo religioso, tem a palavra de Deus, irmãos. Lá fora tem a palavra de Deus, tem. Deus usa servos de Deus. Agora a palavra profética, irmãos, Deus só tem na igreja. Irmãos, Deus tem dado uma palavra profética para nós. Amém. Eu não estou falando isso para nós nos gabar, nos gloriar, né? Mas Deus tem dado para nós, irmãos, uma palavra profética. Amém. Irmãos, uma palavra que nos leva a uma meta. E esse livro de Ruth aqui, irmãos, nós vimos no capítulo 1 essa situação pecaminosa de Moabe. Então, é um nível. Aí no capítulo 2 vamos passar para o segundo nível, no capítulo 3 o terceiro nível e o capítulo 4 o último nível. Então, a partir do capítulo 2, a Ruth, por causa do seu posicionamento, por ela ter tomado uma posição pela casa de Deus, pelo seu povo é a casa de Deus, e o seu Deus, irmãos, as portas se abriram, amém? Amém. As portas se abrem, irmãos. Sim, E aí, aonde é que aí elas voltaram para Jerusalém, elas voltaram lá para a terra de Canaã. E aí o que acontece? No capítulo 2, irmãos, elas foram beneficiadas por uma lei. Vamos falar todo mundo junto assim, ó. Há uma lei que me beneficia. Há uma lei que me beneficia. Irmãos, existem duas leis nesse livro de Ruth que beneficiou Ruth. Está no capítulo 2, uma das leis, e a outra lei está no capítulo 4. Essas duas leis, irmãos, elas nos beneficiam. É a misericórdia de Deus, irmãos. A primeira lei, eu vou ler aqui, ó. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava quem? Boaz. O que significa Boaz? Boaz significa nele há força. Vamos repetir todo mundo juntos? Boaz significa nele há força. Então, irmãos, o Senhor, Ele é o nosso eu sou. Tudo que nós precisamos, esse Boaz tem. Então, irmãos, esse Boaz aqui, ele era muito rico, irmã Naide, e muito generoso, e muito misericordioso. E aí o versículo 2 diz assim: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei o quê? Espigas, através daquele que me favorecer. Isso aqui é uma lei, irmãos. Eu não vou ler os versículos, os irmãos já devem ter estudado bastante. Está em Levítico capítulo 19, versículo 9, e Deuteronômio 24, 19. Essa lei, irmãos, foi uma lei que foi criada através, lá no Velho Testamento, né, através de Moisés, para beneficiar, porque a terra de Canaã, ela foi dividida em terras, né? Então, todas as tribos tiveram uma porção de terra, certo? Só que o centro de adoração é Jerusalém, certo? É Jerusalém. Belém de Judá fica próximo de Jerusalém, certo? E essa Jerusalém, irmãos, representa a igreja. Embora são 12 tribos, mas as 12 tribos deveriam ir a Jerusalém adorar a Deus, amém? Amém. E esse Boaz, ele tinha um campo, ele tinha como fosse uma fazenda muito grande, um campo. E nessa época aqui, irmãos, era uma época
de acordo com o versículo 22 aqui, no capítulo 1, era o período, fala assim, ó, assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Era o período da colheita. Então havia uma lei, que beneficiava quem era pobre, quem era órfão e quem era estrangeiro, mas não beneficiava Noemi, porque Noemi era da tribo, era da nação de Israel, como judeu, certo? E aí a Ruth, como a Noemi deve ter compartilhado muita palavra com Ruth, a Ruth sabia dessa situação aí, e aí foi o que? Foi rebuscar, né? Apanhar espigas, rebuscar espigas. E aí aqui fala assim, irmãos, olha que coisa interessante, no versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, e entrou na parte que pertencia a quem? A Boaz. Irmãos, olha só, como é que pode uma situação dessa, né? Então, isso aqui mostra para nós, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida não é por casualidade, viu, Jonathan? Tudo está debaixo da soberania de Deus. Você, por exemplo, você casou com a Kelly, isso está debaixo da soberania de Deus. Eu casei com a Márcia, está debaixo da soberania de Deus. Os filhos que eu tenho, tudo que nós temos, irmãos, o fato de nós estarmos reunidos hoje na igreja, irmãos, isso é misericórdia do Senhor. Amém. É a soberania do Senhor. Amém. E essa lei aqui, irmãos, ela nos beneficia a desfrutar. Na igreja, irmãos, nós somos beneficiados a apanhar espigas. Amém. Todos nós podemos apanhar espigas. Quando você vem para uma reunião, principalmente quando é um irmão novo, ele é como fosse uma colheita, é como fosse uma época de colheita. Na realidade, a igreja, todo dia é uma colheita, toda reunião é uma colheita, né? Lá no Velho Testamento não, a colheita aqui ia acabar, né? A colheita vai acabar. O capítulo 2, acontece a colheita e a colheita acaba. Na igreja não acaba nunca a colheita. Amém. Todo dia eu posso rebuscar, eu Amém. Posso apanhar espigas, né? Amém. E isso, irmãos, essa está relacionado à palavra de Deus. Irmãos, todos nós precisamos desfrutar da palavra de Deus, né? Ter essa experiência de comer, né? Porque é a palavra de Deus que nos dá sustento. E a vida da igreja, irmãos, ela é muito rica. Verdade. Eu coloquei aqui o livro aqui, ó, A Humanidade de Cristo aqui. Hoje nós desfrutamos, todo sábado está desfrutando, né, Copante? Verdade. Chegamos na terceira mensagem. Amém. Irmão, isso aqui é algo tremendo. Verdade. Irmãos, a vida da igreja tem muita palavra, muita comida. Amém. Mas às vezes nós estamos num lugar que tem comida e estamos passando fome, né? Não é porque Deus colocou fome, não. É por causa de nós mesmos que não desfrutamos, né? Não pagamos um preço. Então, aqui no versículo 2, nos encoraja que todos os dias eu tenho que ter contato com a palavra de Deus. Amém. Eu tenho que trabalhar, né? Eu preciso laborar na palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, no capítulo 2 todinho, nós vemos que o desejo de Deus, irmãos, não é que eu fico desfrutando só de migalhas. Às vezes eu venho para a reunião, né? Às vezes a gente fala, né? Eu vou para a reunião hoje para desfrutar. Eu não desfrutei durante a semana, né? Irmãos, o Senhor ele quer que a gente avance, amém? Amém. Aqui no versículo 14 fala assim, a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e coma do pão. Vamos falar todos juntos? Achega-te para aqui e coma do pão. E molha no vinho o teu bocado. Ela
se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos alguns espigas e deixai-as para que as apanhem e não as repreendais. Irmãos, olha só, essa lei, ela beneficiava. Olha só que algo tremendo. Isso aqui, irmãos, isso aqui é um grande encorajamento. A lei, faz como se isso fosse o campo de Boaz. E aí aqui tem a extremidade desse campo. Então, essa lei aqui, Boaz, ele cumpria certinho a lei. Ele orientava até os seus trabalhadores a deixar cair, sobrar espigas, para que as pessoas pobres, viúvas e tudo pudessem desfrutar, né? Desfrutar, não passasse fome. Então Boaz, ele era muito fiel a isso, ele era fiel à palavra de Deus, irmãos, né? Esse Boaz aqui, ele era muito amoroso. E aí, só que aqui, o que a gente vê? Vê o arranjo de Deus. Ele começou a ver essa Ruth, né? E essa Ruth, irmãos, ele já tomou conhecimento que esta Ruth, ele ficou sabendo da história de Ruth, só que ele não conhecia Ruth. Aqui no capítulo 2, em um determinado momento, ele perguntou para os seus servos: quem é essa daí? E aí eles falaram quem era ela. Ela é nora da Noemi, né? Que morreu Elimelec, que é um parente próximo. E aí Boaz, ele orientou os seus servos, além de deixar cair do canto, falou para não repreender ela, se ela quisesse pegar também dos molhos. Aqui fala feixes, né? Esses feixes são molhos, eles ajuntam, vão juntando da colheita e vão depois vender, botar em saco, aquele negócio todinho, né? E inclusive ele falou que podia deixar ela até pegar do molho. Esses molhos aí, irmãos, era a melhor colheita. Eles não poderiam, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros não poderiam desfrutar da colheita principal. Mas o Boaz aqui, irmãos, ele fez isso aqui, irmãos, é um encorajamento para nós. O desejo de Deus é que a gente tenha vida em abundância. Amém. Que a gente desfrute de uma maneira abundante. Olha a vida da igreja, irmãos. A vida da igreja é uma colheita, muita comida, muito alimento. E às vezes nós não valorizamos o alimento que nós temos, nós não desfrutamos. Inclusive, o livro na minha mão, o encargo do livro na minha mão, né, Cante? Amém. É um projeto maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E o encargo, irmãos, não é só adquirir o livro e botar lá na estante, encher de poeira. É pegar e desfrutar. Amém. Nós estamos desfrutando na roda de leitura, né? Amém. Mas é 2 livros São 3 livros a cada 6 meses. Cada 2 meses um livro. Cada 2 meses um livro, irmãos. Então, irmãos, nós temos muita comida. Nós temos o livro na minha mão. Nós temos o alimento diário. Nós temos a Bíblia, irmãos, né? Então nós temos a palavra de Deus. Nós temos essa palavra profética, irmãos. Então a igreja, ela é a casa de pão, amém? Amém. Uma casa que tem muita palavra, uma palavra profética, uma palavra rica, uma palavra que faz com que essa vida de Deus cresça em nós. Então esse é o desejo de Deus. Então essa segunda experiência de Ruth aqui é no campo de Boaz. Então, irmãos, a igreja é o campo de Boaz. Vamos falar todo mundo juntos? A igreja é o campo de Boaz. E aí agora nós vamos para o capítulo 3. Irmãos, o capítulo 3 está relacionado a esse hino aqui. Irmãos, o desejo de Noemi. Noemi aqui, irmãos, eu falei que representa o quê? A vontade de Deus. Noemi representa os irmãos que estão à nossa frente. O que vocês acham? Qual é o desejo dos irmãos que estão à nossa frente, né? Aqui no Novo Nome, nós temos irmãos que estão à nossa frente. Então, tem ou não tem? Sim. Tem irmãos que estão na liderança. Qual é o desejo desses irmãos? Qual é o desejo do irmão Esdras, do irmão Pedro Dom, Elias? O que você acha? Então vamos ler o versículo 1, aí é a resposta. Amém. Vamos lá. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha,
não hei de buscar lá para que seja feliz. Irmãos, o desejo de Deus é que a gente seja feliz. Amém. Quem quer ser feliz aqui? Amém. Irmãos, a felicidade, irmãos, está na igreja. Incrível que pareça, irmãos. A felicidade, a nossa felicidade está aqui na igreja. E esse é o desejo de Deus, é que nós sejamos felizes. E só tem felicidade, irmãos, na igreja. Aí fora não tem felicidade. A igreja é meu lar. Né? A igreja é o nosso lar, né? E essa é a preocupação de Noemi, né? Senhor Jesus, Deus. Então esse livro aqui, irmãos, de Ruth, nós vemos o que? Nós vemos Cristo e a igreja. E aí, olha só, no capítulo 3 aqui, a Noemi aqui orientou a Ruth, né? Porque aqui no capítulo 3 aqui já é Ruth na eira de Boaz. Vocês não sabem o que é eira? A eira, eu já vi, todo mundo sabe o que é eira, talvez quase do nome, né? É um local onde eles botam toda a colheita para secar. Já viu isso? Sim. E o Boaz aqui, irmãos, esse Boaz, ele tem uma humanidade, ele representa Cristo, o nosso Cristo amoroso, o nosso Cristo cheio de humanidade, irmãos. Amém. Olha só, o próprio Boaz, que era muito rico, Senhor, ele foi para a eira. Fazer o quê? Colher, né? Junto com seus empregados, junto com... Ele representa o Senhor Jesus. Amém. É como fosse o Senhor Jesus vindo à terra. Ele não ficou lá no seu trono. O próprio Deus se fez homem e veio para nos servir. Amém. E aí nós vimos o próprio Boaz aqui. E aí a Ruth sabia disso. A Noemi sabia disso, orientou Ruth, né, para Ruth, porque o Boaz aqui, ele começou já a ficar de olho na Ruth. Irmãos, o Boaz já está de olho na Ruth. Amém. Fala assim, o Senhor Jesus está de olho em nós. Irmãos, nós somos uma Ruth, a igreja é a Ruth. Amém. Então o Boaz começou a ficar de olho nela. E aí a Ruth chegou e contou tudo isso para Noemi, tudo que aconteceu, ele sendo gracioso com ela, ele além ele deu água, deu vinho, deu pão para ela. Então, irmãos, na igreja nós temos água, amém? Amém. Nós temos pão, nós temos vinho. Amém. E aí o Boaz aqui, aí a Noemi foi e orientou a Ruth para na eira, quando o Boaz fosse dormir, deitasse no pé dele lá, né? E ele tinha tomado vinho nessa época lá, comeu vinho com pão, e aí parece que ficou meio sonolento e dormiu. E parece que esse Boaz aqui tinha mais ou menos 70 anos de idade. Irmãos, como é que a coisa é tão coincidente? Porque aqui nós vamos ver aqui no capítulo 4, uma outra lei, que é a lei do Levi. Lê o que, Elias? Levi, lá. Cadê? O meu livro aqui está aqui. Aqui no final aqui. Ó. Senhor Jesus. Amém. Então, tem uma outra lei que foi aplicada aqui, que é a lei a lei do resgate, né? Que é uma lei que resgatava, que era um resgatador. Por quê? Foi duas leis que foram aplicadas. A primeira lei aqui foi a lei das viúvas, pobres e tudo, né? Só que a Noemi aqui, ela dormiu, e aí ele acordou, né? Aí no versículo 9 diz assim, ó, acompanha aí, capítulo 3, versículo 9. Disse ele, né? Depois que ele acordou, ali, não sei qual horário, eu sei que era de madrugada. Quem és tu? Ela respondeu, sou eu, Ruth, tua serva. Então aqui, irmãos, ela já está numa posição de serva. No capítulo 1 ela é uma moabita, né? Uma pessoa desprezível. No capítulo 2 ela é pobre, né? Apoiando, rebuscando espigas. E aqui, irmãos, ela já se tornou uma serva de Boaz. Amém. Né? Então isso aqui é a nossa experiência, relata a nossa experiência como cristão, né? Amém. E aqui ele fala assim, aí respondeu, sou eu,
Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A Noemi tinha falado isso para Ruth, que ele era um dos resgatadores, só que ele não era o resgatador principal, certo? Havia um outro parente mais próximo, e aí disse ele, como ele já estava de olho nela e tudo, já sabia da história de Ruth, sabia que Ruth se posicionou do lado de Deus e do seu povo, né? Já sabia que ela já era uma cristã, né? Que ela se converteu ao Senhor, vamos usar esse termo, né? Aí ele falou assim no versículo 10, bendito seja tu do Senhor, bendito sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Irmãos, se vocês os irmãos pegarem, só tem um lugar na Bíblia que uma mulher chamada de virtuosa, irmã Cristiane, é aqui. Em nenhum outro lugar na Bíblia existe uma mulher que foi chamada de virtuosa. Essa mulher aqui, irmãos, representa a igreja, somos nós. O Senhor está trabalhando em nós, irmãos. Amém? Amém? O Senhor quer nos transformar numa mulher virtuosa. Amém. Boaz aqui, irmãos, ele não pecou. Boaz aqui representa o Senhor Jesus. Ele é muito amoroso e ele não pecou, irmãos. Ele poderia ter dormido com ela. E ele não fez isso. Ele orientou ela aqui. E aí, porque ele falou para ela que havia um outro resgatador. Então, irmãos, naquela época, quando morria todos os varões, no caso aqui morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos, a mulher, naquela época, hoje é totalmente diferente, a mulher não tinha direito. E aí o que acontecia, irmãos? Se não tivesse um descendente varão, ela perdia a herança. Pense, irmãos, o desespero de Noemi nessa situação. E alguns estudiosos relatam que Elimeleque, ele era rico. O fato dele ter saído de lá, de Belém, Judá, não foi fome. Não foi fome física, foi a fome espiritual. Fala que ele provavelmente ele deve ter hipotecado, né? Deve ter hipotecado não, ele deve ter vendido, não, tem um outro termo que eu acabei de esquecer. Empenhado todos os seus bens. Ele era de uma família muito nobre, diz que ele tinha muitas posses, certo? Só que se morresse um descendente varão, não poderia herdar, né? E aí, irmãos, aí o que acontece? Então, olha só, irmãos, como é que tudo isso, irmãos, é o arranjo do Senhor. Verdade. Como é que pode ela parar no campo de Boaz? Como pode o Boaz ser solteiro? Tinha que ser solteiro. Ele era solteiro, né? E o outro resgatador era casado. E no capítulo 4 não vou entrar em detalhe aqui, mas lendo os versículos, mas ele chamou todo mundo para a porta da cidade, certo? Então o capítulo 1 é Moabe, o capítulo 2 é no campo de Boaz, no capítulo 3 é na eira de Boaz, e no capítulo 4 é a experiência na porta da cidade. Então era comum naquela época eles reunirem na porta da cidade, inclusive nessa questão dessa lei. Então, irmãos, só teve dois momentos na história do Velho Testamento que foi aplicada essa lei. Uma foi com Ruth e a outra foi com as filhas de Zelofliade. Não é isso? Amém. Só teve, então essa lei, irmãos, foi beneficiada para Ruth. Amém? Por quê? Porque Ruth teve um coração. O Cavalcante também teve visão, irmão. Amém. Ela teve um coração e ela teve visão. Ela teve visão, irmãos. Amém, irmãos? Amém. E aí aconteceu o quê? Aí Boaz fez um ritual aqui que eu não vou entrar em detalhe. Ia passando o resgatador lá, que era o principal,
A Bíblia não diz qual é o nome dele, e ele chamou ele, e ele recusou, né? Então imagine, irmãos, por que ele recusou? Porque se ele casasse com Noemi e com Ruth, não ia o nome dele, e nem da descendência dele, tinha que ser o nome de quem? De Elimeleque. E dos outros 2 filhos do Elimeleque. Perfeitamente. Só que o Boaz, ele abriu mão de tudo isso. Irmãos, isso representa o Senhor Jesus. Boaz poderia ter recusado Noemi, Ruth, porque Ruth, além de ser pobre, além de ser uma estrangeira, ela era uma moabita. Mas, irmãos, o coração de Deus é um coração misericordioso. Amém. Irmãos, Deus, ele nos ama. E quando nós nos arrependemos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, isso toca no coração de Deus. Amém. E aí no final, irmãos, a Ruth, ela casou com o Boaz. E aí, o fato de Elimeleque ter morrido, e os seus 2 filhos também, irmãos, isso poderia causar um problema tremendo na economia de Deus. Porque Jesus não ia poder vir, irmão Jonathan. E aí, lá em Gênesis, nós vemos, no caso, as 2 filhas de Ló botando tudo a perder, né? E aqui Deus utiliza uma moabita para restaurar, irmãos, para restaurar a descendência. E aí gerou quem? Obed. Esse Obed aqui, irmãos, ele é o bisavô de Davi. E de Davi descendeu quem? Cristo. Amém? Então, irmãos, aqui, resumidamente, para poder concluir, nós temos a figura do resgatador. Então, irmãos, todos nós também podemos ser um resgatador. Amém. Esse é o desejo de Deus. Não é que a gente fique só desfrutando de migalhas. O desejo de Deus é que a gente desfrute da porção, da colheita. E a igreja, ela tem muita palavra, que a gente desfrute, que a gente enche de palavra para poder compartilhar isso com outras pessoas. Esse é o desejo do Senhor, né? Por quê? Porque Deus, ele quer que através de nós outras pessoas também possam ser o quê? Resgatadas. Amém. E na história do casamento entre Ruth e Obed, de Ruth e Boaz, gerou quem? Obed. Em outras palavras, gerou Cristo. Então, irmãos, tudo na igreja que nós devemos fazer é para gerar Cristo nos irmãos. Amém, irmãos?